Goiás tem concorrência de clubes da Série A para contratar o meio-campista Guilherme Castilho. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes aqui para vocês e qual pode ser o diferencial competitivo do Goiás para tentar trazer o jogador para Goiânia. Além disso, no vídeo de hoje quero comentar com vocês também sobre uma declaração do Jair Ventura, onde ele disse que já tentou trazer o goleiro Tadeu do Goiás para, no caso, levar o goleiro Tadeu para um outro clube na época que ele estava treinando. Quero trazer um pouco dos detalhes também sobre o seu contrato com o time esmeraldino e a sua multa rescisória aqui no futebol brasileiro. Além disso, comentar também sobre a situação do lançamento do uniforme da edição especial do time esmeraldino, em busca de uma era dourada, se assim podemos dizer, dentro do maior do Centro-Oeste, quanto que isso pode gerar de lucro para os cofres do Verdão. Enfim, lembrando que todo esse valor será reinvestido no futebol. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição, onde a gente pega os melhores trechos de cada um dos vídeos, já coloca lá direto ao ponto, enfim, vou estar deixando aqui embaixo também para vocês acompanharem. Além disso, na próxima segunda-feira tem Botafogo e Goiás e por isso eu te indico aí a Sorte GoBet para você fazer suas apostas esportivas nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda, boas cotações, por exemplo, caso o time esmeraldino surpreenda lá no Rio de Janeiro, e já nesse domingo também outras partidas pela Série A, inclusive nesse sábado, quando eu estou gravando, tem, por exemplo, à noite Atlético Goianiense e Corinthians, Atlético Paranaense e Santos, Avaí e São Paulo e outros clássicos aí também pelo futebol brasileiro. Nesse próximo domingo, jogos da Série A, da Série B e da Série C. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição também para você correr lá, fazer sua aposta. Inclusive tem um grupo do WhatsApp para você receber algumas dicas de algumas cotações de última hora ali da rodada. Enfim, vou estar deixando o link aqui sobre a Sorte GoBet. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre o lançamento dessa coleção especial do Goiás Esporte Clube, oficializada ainda nesta última quinta-feira, onde as vendas estão inclusive muito boas. Inclusive no dia do lançamento, na quinta-feira, já tinha visto que tinha vendido mais de 500 camisas, então realmente foi uma ação muito bem embolada da direção esmeraldina, inclusive com um valor um pouquinho salgado, R$ 299,90, só que terá apenas 1.033 camisas, uma edição um pouco especial, datada ali de década de ouro, se assim podemos dizer, que poderia ser nessa década agora de 2020 a 2030, ou até mesmo em 2033, que já tem essa associação com o time esmeraldino. Enfim, uma ação interessante também, já que a Copa do Mundo está chegando em dezembro. Uma camisa amarela, enfim, parece ali, por exemplo, uma da seleção brasileira. Ficou uma alternativa também interessante para os torcedores. E dentro desse valor, totalmente será reinvestido dentro do futebol do Goiás. Isso foi o que garantiu os dirigentes esmeraldinos. Se a gente fosse considerar todas essas unidades vendidas, 1.033 vezes aí 1.033 vezes 299,90, daria no total de arrecadação mais ou menos R$310 mil. É bem verdade que tem uma outra unidade que foi dada ali gratuitamente, enfim, até mesmo no lançamento da camisa, além dos custos de operação, enfim, pelo menos uns R$250 mil possivelmente deve ficar com o time esmeraldino. Não é uma grana que vai mudar o rumo do Goiás no Campeonato Brasileiro, mas em questão de reforços pode sim tentar pagar pelo menos uns 2 meses de um bom jogador. Acho que pode ser uma alternativa interessante de novas arrecadações do Verdão. O Goiás, que nessa semana já recebeu ali aproximadamente R$2.600.000 líquidos da premiação de 3 milhões da Copa do Brasil, deve repassar parte desse percentual para os jogadores por conta de uma bonificação, enfim, uma recompensa por que eles fizeram dentro de campo. Além disso, o pagamento do Sidão, inclusive já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui no final também para vocês acompanharem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse lançamento dessa camisa de edição especial de colecionador da equipe esmeraldina. O que você achou? Você comprou ela? Enfim, o que você acha também do Goiás fazer esses pequenos lançamentos meio que de última hora, se assim podemos dizer, para ter uma outra alternativa de fonte de renda? O Goiás que meio que bolou esse planejamento já tem mais ou menos uns 2, 3 meses. Enfim, acho que foi uma alternativa interessante para uma camisa diferente. Enfim, um preço um pouquinho mais salgado, não vai ser para todo torcedor ter também, mas eu acho que é uma alternativa interessante para as novas fontes de renda dentro do Verdão. Bora trazer mais uma atualização, agora dessa vez sobre o meio-campista Guilherme Castilho, jogador de 22 anos de idade, onde inclusive já havia comentado com vocês, tanto no vídeo desta última sexta-feira, quanto também no decorrer da semana, que o Goiás tem sim um encaminhamento, um acerto verbal, se assim podemos dizer, com a direção do Atlético em relação ao jogador. Entretanto, a página no Instagram do Imprensa Verde confirmou também que o Goiás tem concorrências de outros clubes da primeira divisão
para contar com o jogador. Ou seja, outras equipes da Série A do futebol brasileiro querem sim contar com o futebol do Guilherme Castilho, o que não é de se surpreender, né? Já que, por exemplo, o próprio Juventude consultou o Atlético Mineiro para um novo empréstimo nessa temporada, isso antes do Campeonato Brasileiro, praticamente junto com o Goiás, né? Os dois clubes procuraram ali antes do fechamento, lá no dia 13 de abril. O Atlético Mineiro viu com bons olhos tentar utilizar o jogador dentro do elenco, mas acabou não tendo tanto espaço. Até mesmo a prioridade era uma venda para o futebol do exterior, que acabou não acontecendo, apenas propostas por empréstimo, o que a direção do Atlético também acabou não aceitando. Dessa forma, né, além do Goiás, possivelmente deve ter o Juventude. Outros clubes que subiram da Série B para a Série A com toda certeza gostaria de contar com o Guilherme Castilho, Avaí, Coritiba. Não estou falando que tem proposta desses clubes, né, mas com toda certeza poderia ser uma alternativa também interessante dentro dos seus elencos. O próprio Cuiabá, até mesmo outros clubes que já estão mais tempo na primeira divisão, né, acho que é um jogador realmente que tem multifunções dentro do campo. Enfim, pode ser uma disputa ali interessante. Como eu já havia comentado com vocês, 2 pontos favorecem o Goiás em relação nessa disputa por outros clubes, né? Inclusive, numa informação confirmada pelo jornalista o Geliezer Paulo, ele confirmou que o Goiás poderia sim abrir os cofres, fazer um pagamento de algum valor, enfim, uma quantia combinada entre as duas direções para contar com o empréstimo do jogador na metade do ano. Ou seja, além do pagamento dos seus salários, pode ser ele dividido, geralmente é meio a meio, né, o salário. O Goiás pode bancar 100% do seu salário ou, além disso, fazer uma recompensação financeira para contar aí com um jogador de 22 anos de idade dentro do seu elenco. Então o Goiás é sim um dos favoritos para contar aí com o Guilherme Castilho no meio da temporada. O jogador que nessa temporada de 2022, apenas 8 jogos, né, não conseguiu ser uma alternativa interessante dentro do Atlético Mineiro, muito por conta das ótimas opções que a equipe de Belo Horizonte tem dentro do seu elenco, né? Atuou por último no último final de semana contra a equipe do Avaí, na vitória do Atlético Mineiro por 2-1. Além disso, mais outra partida no Campeonato Brasileiro, 2 na Copa do Brasil e mais 4 no Campeonato Mineiro, sendo que apenas desses, né, um jogo que ele foi titular, ou seja, ficou ali abaixo, né, da expectativa do próprio jogador, que já havia se destacado pelo Juventude. Outra coisa também que pode favorecer o time esmeraldino envolve ali o Léo Senna. Já havia confirmado com o presidente do Goiás, teremos novidades durante essa semana, possivelmente ali um acordo ou do Goiás ficar com o percentual do jogador ou até mesmo uma recompensação financeira, o que pode ele abater meio que com a dívida do Atlético Mineiro. Tem já uma boa relação entre os dois presidentes. Enfim, acho que tanto nesse ponto o Goiás está disposto a fazer um pagamento pelo seu empréstimo, quanto também essa dívida em relação ao Léo Senna pode favorecer a vinda do Guilherme Castilho para Goiânia. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador, né, que já se destacou bastante com a camisa do Juventude na Série A do ano passado. Foi um jogador fundamental, no total 45 jogos no ano, 8 gols marcados e 6 assistências. Jogou muito bem também pelo Confiança na Série B de 2020, um jogador que pode atuar como um camisa 10, mas também um segundo volante. Tem bastante velocidade, marca bem também, é bom de cabeça, bola parada, enfim, um jogador muito completo. Gosto demais do Guilherme Castilho. Quero saber sua opinião também sobre essa concorrência do Verdão e esses 2 pontos, né, que podem favorecer essa sua vinda ao maior do Centro-Oeste. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, bora repercutir também sobre a entrevista do Jair Ventura após a vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ele falou sobre a atuação do Tadeu, né, muito brilhante, enfim, mas que os créditos obviamente deveriam ser dados a toda a equipe que venceu no tempo normal o time do Red Bull Bragantino e também nas cobranças dos pênaltis. Entretanto, né, o que mais chamou a atenção foi a confirmação que o Jair Ventura já tentou trazer o goleiro Tadeu, no caso levar, né, quando ele estava em outra oportunidade, para um outro clube aqui do futebol brasileiro. Irei falar o que ele disse, né, abre aspas. Vou falar para vocês, né, que eu já tentei levar o Tadeu para um outro time, que eu estava em outra oportunidade. É um jogador que chama a minha atenção já há algum tempo e fico feliz por estar trabalhando com ele e muito feliz também pela noite do goleiro, revelou aí o Jair Ventura. Belas palavras, né, elogiou o seu arqueiro e além disso confirmando que já tentou trazer o Tadeu em outra ocasião. Eu dei uma pesquisada sobre o currículo aí do Jair Ventura. Acho que possivelmente, se antes de ter chegado no Goiás, né, o Tadeu pode ter sido o interesse do Santos, lá na temporada de 2018, principalmente, naquele comecinho do ano. O Tadeu já tinha feito uma boa Série B no segundo semestre, mas no estadual já havia se destacado também com a camisa da Ferroviária. E o Santos naquela ocasião estava vivendo ali um momento conturbado, com o Vanderlei, que não sabia assim tanto jogar com os pés, até mesmo o Vladimir também não era um goleiro tão confiável, então possivelmente pode ter sido uma busca ou para o primeiro goleiro ou para uma opção de segundo, né? Nessa ocasião, em 2018, o Tadeu ainda jogava pela Ferroviária. Outros clubes também que o Jair Ventura treinou depois daquilo, aí sim eu acho menos provável.
Em 2020 ele acabou treinando o Sport, em 2020 o Sport estava até que bem servido de goleiro, tinha o Maílson, também outros jovens jogadores no banco de reserva, sem considerar também a capacidade financeira, né, do Sport de tirar o jogador de praticamente o mesmo nível, né, sair do Goiás e para o Sport. Acho que não seria assim do mais óbvio dentro do futebol brasileiro. E depois disso, né, treinou aí o Sport novamente no comecinho de 2021, Chapecoense na Série A e também o Juventude, onde finalizou a temporada passada. Então praticamente o único time que ele começou o ano já fazendo o planejamento de escolher jogadores, enfim, foi a equipe do Santos lá no início ainda de 2018, né, ele que teve passagens pelo Botafogo quando iniciou ali como profissional, como técnico, em 2016 e também em 2017, o Tadeu que começou realmente a deslanchar na sua carreira a partir do Campeonato Paulista da edição de 2017, onde foi muito bem na Ferroviária, fez o ano completo por lá. Em 2018, como eu disse, também fez um bom estadual, 14 jogos, inclusive um gol marcado naquela edição, antes, né, de fazer a excelente Série B com a camisa do Oeste. O Tadeu ele jogou 37 jogos pelo Oeste na Série B, ele só faltou um, e adivinha contra quem que foi esse jogo, né? Contra o Goiás, lá na Arena Barueri. É uma classificação do time esmeraldino, e eu considero que se não fosse o goleiro que estava no Oeste naquela ocasião, que era um jovem jogador, lembro, até bonzinho, mas o Tadeu poderia ter pegado umas bolas, enfim, dificultado um pouco essa vida do Goiás. Antes dele chegar no Verdão, né, em 2019, também já havia feito um excelente Campeonato Paulista pela equipe da Ferroviária naquele ano. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre essa declaração do Jair Ventura, né? Já pensou se o Jair atrapalhasse aí o Tadeu a vir para o Goiás antes, né, de assinar seu contrato, ou até mesmo tivesse feito uma proposta enquanto o goleiro estava no seu contrato mais curto no time esmeraldino? Vale lembrar que o Goiás pagou ali R$1 milhão em 2019, após o Campeonato Brasileiro, para contar com o Tadeu em definitivo. Ele que tinha contrato com a Ferroviária, já havia firmado o contrato até o final do ano de 2023 e agora, né, estendendo esse seu vínculo até dezembro de 2026, tem uma multa rescisória ali de aproximadamente R$125 milhões para o futebol brasileiro, ou seja, muito difícil, né, um time bancar a saída do Tadeu. Outros clubes já se interessaram, como por exemplo o Grêmio, Corinthians, São Paulo, diversos, né, clubes ali toda semana aparece uma ou outra especulação. Enfim, acho que o Goiás pode sim negociar por bem menos, né, do que o valor da multa rescisória. Acredito que uma proposta ali de 20 milhões, apesar de não ser uma grana assim absurda, acho que pode balançar um pouco a direção esmeraldina. Mesmo assim, acho pouco provável, né? Tanto o goleiro Tadeu querer sair, forçar uma saída, acho isso praticamente impossível, quanto também um maltrato da direção do Goiás. Acho que é um cara que tem o respeito de todo mundo lá dentro. E também, né, outros clubes do futebol brasileiro estarem dispostos a tirar tanta grana do bolso por um goleiro de 30 anos. Apesar do goleiro jogar por mais tempo, enfim, já não é um jogador de 22, 23 anos, né? Como a gente costuma ver no geral. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo também, se a direção do Goiás mandou bem nessa renovação do goleiro Tadeu. Agora, praticamente das especulações, a gente pode ficar tranquilo, porque se ele for sair, efetivamente terá uma boa grana nos cofres do time. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembrando que nesse sábado ainda quero trazer um vídeo para vocês lá por volta das 6h15, 6h30, então pode ativar as notificações do Goiás News. Confira aqui embaixo também o link do canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News, eu vou estar deixando na descrição, além, claro, né, da Sorte Colbet, para você começar as suas apostas esportivas nesse final de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!